Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mayrin, aqui do canal Cultura e Ação, e hoje nós vamos fazer o quarto vídeo das resenhas da família dos Bridgertons. Vamos lá? Bom, galera, nós vamos fazer, então esse aqui é o último vídeo das resenhas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das resenhas anteriores. Eu não sou uma pessoa que gosta de contar muitos spoilers das histórias. Eu acho que o interessante é a gente descobrir conforme a leitura vai acontecendo. Então, se ficou faltando alguma coisa aí, vocês querem descobrir um pouco mais, tem um blog que eu deixo aqui embaixo, onde eu coloco um pouco mais de detalhes da história, tá bom? Nós vamos falar sobre o 7º livro, que é Um Beijo Inesquecível. Aqui nós vamos ter a história da Hyacinth. Acho que é assim que fala o nome dela. Ela é a última filha, né, dos 8. Apesar de serem 9 livros, eu vou falar pra vocês o que acontece, porque que são 9 livros, mas na verdade são 8 filhos, tá bom? Da família. Aqui nesse 7º livro, a Hyacinth já é uma moça, já tá na idade de procurar um noivo, né, um marido. E ela é uma moça que não tem trava na língua. E ela tem uma amiga em comum, que vocês vão ver durante as histórias, que eu não mencionei ela, porque na verdade ela aparece mais nesse aqui, que é a Lady, eu falo que é a Lady Di, mas o nome dela mesmo é Lady Deborah, eu acho que fala assim, tá, gente? Ela não tem travas na língua. Simplesmente não tem travas na língua. Ela fala o que vem na cabeça, ela não se conforma com pouca coisa, com qualquer coisa, assim como essa Lady, que tem um neto chamado Garrett. Esse Garrett, ele não tem muita afinidade com o pai. Porque ele não tem, vocês precisam descobrir lendo a história. Eu não gosto de contar sobre esses pequenos detalhes, tá? Ele não tem essa afinidade com o pai. Então temos aí uma rincha, um probleminha de família, na verdade. A Hyacinth, ela conhece o Garrett por essa Lady aí, que é a avó, falar tanto dele, e também pelo que a sociedade fala dele também, tá? Ele também não é um cara com uma reputação muito legal, vamos dizer assim. Mas o que temos nessa história? Temos um diário escrito em italiano pela avó do Garrett, a outra avó, um irmão que faleceu e deixou esse diário para ele, só que ele não sabe falar italiano. E o irmão dele, ele tinha um irmão dele em grande apreço, gostava muito do irmão, e a cunhada que deixa esse diário com ele, ele leva até a avó para saber se ela conhece alguém que saiba falar, com esse Jill da Hyacinth estar no local, e ela saber falar um pouco de italiano, porque a empregada dela sabia falar e acabou ensinando para ela. Então ela se propõe a traduzir esse diário, e é aí que começa toda a história dos dois, porque ela traduz e ela quer falar para ele sobre as traduções, o que ela descobriu, e existem segredos naquele diário, coisas bem legais, tristes, mas também bem legais. E com esse contato dos dois, eles acabam se apaixonando por ficarem muito tempo juntos. E ela, como é uma jovem muito doidinha, e ela percebe que tem um segredo, e esse segredo são formas de pistas para achar certas joias de coisas preciosas dentro da casa onde ele morava, mas onde ele não é bem-vindo. Eles tentam entrar na casa, e eles fazem isso algumas vezes na ausência do pai dele. E aí é onde acontecem as aventuras. Parece uma história de detetive, é bem legal.
O romance acontece no meio disso tudo, eles têm uma certa briga, como todo bom casal, mas nada tão grande assim. É muito divertida a história. Ele com esse problema com o pai, que é um desfecho que eu não esperava, mas que é super legal. Acaba sendo uma pessoa um pouco retraída e meio estranha quando tá perto do pai, mas nada que impeça, nada que a gente queira socar a cara dele durante a história, tá bom? Eles dois acabam se casando ao fim da história, e é muito, muito legal o fim da história, porque deixa um gostinho de quero mais. No fim do livro temos a filha do casal aqui, com esse segredo que tinha no diário e tal. Então é bem legal. Essa aqui é mais uma história literalmente de aventuras e tem o romance no meio, mas é super divertido. A Caminho do Altar. Gente, esse aqui de todos os 9 livros foi o que eu mais amei nessa vida. Eu vou tentar encurtar bem a história pra vocês, porque é muitos acontecimentos. Se vocês quiserem saber, tem a resenha aí embaixo pra vocês. Aqui é o 7º filho, tá? É o Gregory, será? Alguma coisa assim, tá? Ele é o 7º filho aqui. Nós vamos ter a donzela, que chama-se Lucy, para os íntimos. Eles são um casal que a princípio não parece que vão ser um casal, porque na verdade ele se apaixona, ele acha que se apaixona à primeira vista, assim como o irmão dele lá no seu 3º livro, à primeira vista, pela amiga dessa Lucy, porque ela é uma mulher muito bonita e muitos homens se acham apaixonados por ela, pela beleza que ela tem, mas na verdade não estão, só estão apaixonados pela beleza dela mesma. E para conseguir chegar nela, ele usa a forma que muitos homens conhecem, que é através da amiga mais próxima. E ele usa a Lucy. Só que conforme ele usa ela para conquistar a amiga dela, ele acaba se apaixonando pela Lucy e a Lucy por ele. Só que a Lucy tem um pequeno problema, porque ela tem já um noivado a caminho, que a espera já faz alguns anos. Esse noivado é um pequeno problema que só vai saber por que esse noivado é um problema lá pro fim da história. Eles acabam se apaixonando, mas como ela tá sendo obrigada a ter esse noivado, a estar noiva, né? Ela não pode ir nos bailes que acontecem durante as histórias, ela não pode debutar, ou, enfim, não pode fazer nada porque ela tá noiva. Então ela participa de uma única vez e ela conhece o Gregory. Conforme a história vai acontecendo, ela tem um irmão, essa Lucy, que acaba se apaixonando também pela amiga dela, só que a amiga dela já era apaixonada por ele e eles se casam, um pouco forçados, mas eles se casam, enfim. E o que é muito engraçado nessas cenas, mas enfim, eles se casam e ela acha um choque, ela entra em choque. Como assim meu irmão e minha melhor amiga? Ela nem sabia que os dois gostavam um do outro. E aí o Gregory fica arrasado, porque ele acha que tá apaixonado pela menina, mas ele percebe que ele não está apaixonado por ela, e sim pela Lucy. E quando tudo isso acaba, eles estavam num tipo um retiro que eles faziam na casa dos Bridgertons, na verdade da casa da Kate, que é a esposa do Anthony, lá do 2º livro. Eles estavam fazendo passando essa temporada lá, onde tudo isso aconteceu. Quando eles voltam para casa, ele tenta entrar em contato com ela e acaba encontrando ela numa praça. E eles têm uma conversa assim bem legal, não sei se eu posso dizer íntima, mas uma conversa muito gostosa. E ele quer que ela participe de um baile.
E nesse baile, ele quer fazer uma surpresa pra ela. Gente, é muito lindo. Só que, o que acontece? O noivado, gente, o sogro, o futuro sogro dela, parece um ogro. Eu lembrei muito do Shrek. Apesar do Shrek ser fofinho, mas ele parece um ogro. Ele vê ela como se fosse uma mercadoria a ser comprada. Então ele vê os dentes dela, passa a mão nela, roda ela inteira para saber se ela vai ser uma boa parideira, vamos dizer assim. Como se fosse um cavalo, sabe? Então é bem nojento. O futuro noivo dela tem uma fama entre os homens que as pessoas conhecem, que ele não é chegado a mulheres. Eles não falam exatamente a palavra gay no livro, até porque pra época, acredito eu, não ser uma coisa muito falada, né? Não é muito... Até porque homens tinham que casar com mulheres e pronto, acabou. Mas eles mencionam que ele não era chegado a mulheres. E isso deixa todo mundo em choque no livro, porque como assim ele vai noivar, ele vai estar sendo obrigado a noivar com uma mulher, né? Enfim. E quem fala isso é o Gregory, ele sabe disso, ele sabe das coisas. E nós temos aqui também esse baile que o Gregory consegue fazer ela ir, pedir, né? Enfim, fazer um pedido muito especial. Mas no dia seguinte ela não consegue desfazer o noivado para ficar com o Gregory. Eles descobrem que estão apaixonados, claro, óbvio. Mas eles não conseguem desfazer esse noivado porque o tio esconde um segredo. O tio que cuida dela não são os pais delas já morreram. E ela se vê completamente perdida, porque como assim, né? Não tem como terminar com esse noivado. E ela fica proibida de sair de casa a partir desse dia. E falta apenas uma semana para ela se casar. E ela não consegue falar com o Gregory, ela não pode falar com o Gregory. Ela é uma jovem que tem o dever, a honra acima de tudo. Ela não quer decepcionar a família, ela tem essa coisa da lealdade, da amizade muito forte, íntegra nela, então ela não quer prejudicar ninguém por conta desse maldito segredo que o tio dela tem nessa história, que eu não vou falar pra vocês, que eu espero que isso tenha na série futuramente, ou se não tiver agora, que tenha futuramente, porque tem que ter, que é muito legal. Até que um dia antes do casamento, o Gregory consegue entrar na casa, no quarto dela, e lá eles se demonstram todo o amor um pelo outro. E ela, mesmo com tudo isso, mesmo tendo teoricamente perdido a sua honra, né, na história, ela ainda assim no dia seguinte ela vai se casar. O Gregory não aceita isso de forma nenhuma, ele faz um escândalo no casamento, que é a coisa mais ridícula, engraçada do mundo. Mas ela casa-se com carinha lá. E no casamento, na festa do casamento, ninguém tá se importando muito com ela. Ela parece que não é a principal ali. E ela vai pro quarto. E onde tá o Gregory? Lá, mesmo depois de ter recebido um não na frente de todo mundo, no escândalo na igreja, ele está lá. E ele quer descobrir qual é o problema. O que está acontecendo? Ela está sendo chantageada de alguma forma. E ele consegue descobrir isso. O irmão acaba ajudando ele no meio da história, ele arranca isso dela. Ela acaba sendo presa pelo Gregory dentro do banheiro a uma privada. Galera, essa cena é cômica. Fica imaginando encontrar uma noiva presa a uma privada num casamento. É cômico isso. Mas enfim, ele consegue salvar ela. Temos tiro no meio da história, armas e coisa e tal. No fim, eles acabam ficando juntos, tá? O casamento é anulado por conta de um segredo inútil do tio dela, que não tinha nada a ver com ela, mas ele agiu como um perfeito panaca na história. Mas é muito legal. Esse aqui é o meu predileto. Desses 8 livros, esse aqui foi o meu predileto. Foi o maior e a história mais legal, que teve aventuras do começo ao fim, romance do começo ao fim, e foi muito fofinho, foi de aquecer o coração e a minha alma. Então,
Eu espero que isso tenha na Netflix. Essa história aqui tem que ter, porque é muito boa. O último livro. E viveram felizes para sempre. O que acontece? As histórias eram para ter acabado ali, até o 8º ali. Só que, como a Julia Quinn ela descreve aqui, algumas pessoas queriam saber o desfecho dos fins de algumas histórias. Por exemplo, no primeiro do que eu tenho uma coisa com cartas do pai do Simon, que também não se dava muito bem. Eles não se davam muito bem. Então aqui ela descreve um pouco mais sobre essa história. No segundo, nós temos o tal do jogo que eu falei pra vocês lá na primeira resenha, que eles têm um jogo que eles não fazem conforme as regras do jogo, eles têm a regra própria dos Bridgertons, tem um fim para isso, para um contexto que eles colocam aqui. E temos também um pouco da história da Violet, que é o último capítulo desse livro que eu queria mostrar pra vocês. Aqui, ó, O Florescer da Violet, tá? Então, aqui, na verdade, são epílogos das continuações de todos esses 8 livros que estão aqui. E mais a história da Violet, que é a mãe dessa galera toda aqui. E é uma mulher, assim, excepcional. Gente, que mulher! Ela é incrível. Cada história fala um pouco dela, né, dos pais, né, dela e do marido. Mas aqui a Julia Quinn ela consegue dar um desfecho melhor, pra gente conhecer um pouco melhor a Violet e o pai da galera aqui. E é super legal, gente, super gostoso. Eu espero que eles façam isso na Netflix, que eles coloquem alguns trechos, algumas coisas importantes. Pelo trailer que eu vi, tanto pelo teaser que te soltaram antes do trailer oficial, tem algumas frases do primeiro livro, do que eu, que são assim, impossíveis de se esquecer. E toda a figura das pessoas, os artistas, que eu imaginei uma coisa e na Netflix está um pouquinho diferente. Alguns personagens das histórias, porque aparecem outros personagens, estão um pouquinho diferente. Mas eu espero que vocês deem uma chance e consigam assistir e ler também, tá? Se vocês não tiveram a oportunidade de ler ainda, leiam os livros também, assim que vocês assistirem a Netflix. Que ótimo presente de Natal, né, galera? Essa série deve estar sensacional. Se for tão igual aos livros, vai estar sensacional. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Deixem um likezinho aqui pra mim, se inscrevam no canal e acionem o sininho, tá bom? E por favor, não esqueçam de compartilhar, porque isso faz muito bem pro crescimento do canal. Se vocês querem ter mais... saberem mais conteúdos assim específicos das histórias, tem lá no blog. Eu não sou muito de falar detalhes específicos das histórias em vídeo, porque eu acho que perde um pouco da graça, mas se você quer conhecer um pouco mais, tá mais interessado, o link tá aqui embaixo, tá bom? E de outros livros também, que eu já fiz por aí. Galera, então foi isso, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.